Diretor do Vasco diz que busca reforços e rebate Atlético. Não precisamos disso. Marcelo Santana afirma que há clubes que jogam para a torcida e diz que Vasco respeita a todos. Diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, ao lado de Jean Menezes, quinto reforço do clube na temporada. Em meio ao clima polêmico com o Atlético Paranaense, depois da partida de segunda-feira pelo Brasileirão e antes do confronto desta quinta-feira pela Copa do Brasil, o dirigente afirmou que todos os clubes são bem-vindos em São Januário, mas rebateu o adversário, que afirmou que o Vasco não se comunicou com o presidente do clube paranaense. Depois do jogo, eu, enquanto funcionário do Vasco SAF, e o presidente Pedrinho conversamos com o Autuori. Depois externamos na coletiva o posicionamento do Vasco. O Vasco é reconhecido sempre pelo trabalho de inclusão, respeita todas as instituições. Nossa torcida se orgulha pela história mais linda do futebol brasileiro. O que temos para falar é esse ponto. Vasco responde pelo seu posicionamento, pela tentativa de ter boas relações com clubes. Para o Vasco, é mais um jogo importante do calendário. Temos que estar preparados, um jogo eliminatório, decisivo, importante. O tratamento que todos têm aqui em São Januário é historicamente conhecido, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. Eventual clima de, digamos, subir a temperatura, aí é a estratégia de cada clube. Às vezes tem clube que gosta de jogar para a torcida para ver se consegue ter mais público no estádio. O Vasco não precisa desse tipo de artifício, a torcida do Vasco sempre apoia e se faz presente. A história do Vasco é conhecida, cada clube tem seu posicionamento. Se eventualmente houver algum risco ou crítica, vamos verificar o que aconteceu e procurar sempre evoluir. Não ficar com conversa e desgaste. Em relação à busca por reforços, principal demanda da torcida do Vasco, Marcelo Santana afirmou que o clube busca a contratação de um ou dois nomes até o fim da janela de transferências, que acontece no próximo dia 2 de setembro. Vasco contratou 5 atletas até agora, se não me engano o que mais contratou foi 7. Se houver possibilidade, o Vasco trará um ou dois jogadores a mais. Mas que qualifiquem de verdade. Tem que qualificar o elenco de verdade, nesta temporada e nas temporadas seguintes. Marcelo afirmou que entende que as contratações sejam a principal preocupação do torcedor do Vasco neste momento, mas afirmou que também há outras pendências a serem resolvidas pela direção. Sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação, sempre quer o melhor para o clube. Então, quando avalia que tem deficiência, ele quer que corrija. Se preocupa com o melhor do clube. A gente que vive o dia a dia, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. Temos uma situação financeira, e o presidente Pedrinho pede para qualificar o elenco, desde que seja respeitado o orçamento. O que a gente tem buscado é qualificar o elenco respeitando nossas limitações. No primeiro semestre, Vasco já foi muito agressivo nas transferências com contratações. Vasco se comprometeu em investir mais de 16 milhões de euros. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Na atual janela, Vasco tinha 2 riscos de transfer ban. Vasco tem mais um risco na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e que não foram cumpridos. Então tem que ter responsabilidade para pensar o Vasco. Ainda sobre transferências, o diretor disse que também acha que o elenco precisa de reforços para algumas posições carentes, mas chamou atenção para as melhoras feitas pelo time na temporada, como a chegada às quartas de final da Copa do Brasil e o bom desempenho no Brasileirão. Única reflexão que eu deixo é que, claro, ainda não conquistamos nada, mas dentro da atual temporada, a gente tem conseguido reagir. Faço oficialmente 2 meses de Vasco. Nesses 2 meses, quantas mudanças que o Vasco já indica ter? No Brasileiro, qual a mudança que tivemos? Depois da chegada do Paiva, do Pedrinho, do Felipe. Saímos de uma zona de rebaixamento para uma 8ª colocação. Na Copa do Brasil vamos para 2 jogos muito difíceis contra o Atlético, mas o Vasco chega nas quartas depois de 9 anos. São indicativos do que tem sido feito. Claro que as mudanças que o torcedor deseja muitas vezes não vêm em uma janela. Veja outros trechos da coletiva Luan Pérez e Garré. Citei o caso de Luan Pérez, que teve boa passagem no futebol brasileiro. Quando ele foi para o futebol europeu,
teve passagem muito positiva no Olympique. E no Fenerbahçe, estava jogando bem. O Garré é um atacante que joga pelo lado de campo, que também está voltando de contusão. São as características dos jogadores. Questão de negociar ou não, não gostamos de falar. Minha formação original é comunicação, sei a dificuldade da imprensa de conseguir apurar um nome. Mas nosso trabalho é defender os interesses do Vasco. Sei que isso pode causar desgaste com a imprensa e com a torcida, mas nosso papel é defender acima de tudo o Vasco. Para falar de situações mais específicas, prefiro falar depois da janela. E sempre vou confiar nas pessoas que estão dentro do Vasco, isso vocês podem ter certeza. Vamos pouco a pouco, dia a dia, dar o resultado que o torcedor merece. Não é da noite para o dia. Tarefas enquanto diretor do Vasco, entendo, mais uma vez, a expectativa que todo torcedor tem sobre contratação. Mas o trabalho do diretor não é só contratação. Estamos planificando todo o plano de cargos e salários do Vasco, não tinha uma política estabelecida. Vai desde cargos mais simples até o técnico do futebol profissional. A gente está tendo que mexer em toda a mecânica do clube. Estamos criando uma filosofia de trabalho na base que tem uma conexão boa com o futebol profissional. Hoje temos um técnico como o Paiva que facilita esse trabalho. Se fosse por contratação, o Paiva não seria o técnico do Vasco. A gente entendeu que a melhor solução estava dentro de casa, e os resultados indicam que estávamos corretos. Tem a questão de São Januário. Naturalmente vai ter reforma. Quando tiver reforma, onde a base vai ficar? Temos alojados aqui. Onde vamos interligar todo esse trabalho se não vamos ter São Januário? Temos diversas demandas. Repito, entendo que a prioridade é reforçar o elenco, é onde o torcedor deposita maior expectativa. Mas sobre a polêmica contra o Atlético, foco do Vasco é desempenho em campo. Nosso foco é fazer melhor partida possível, contra Atlético amanhã, contra Vitória no domingo. Extracampo não vamos deixar perder o foco, temos reagido na temporada pela dedicação dos jogadores e funcionários. Fizemos mais uma boa partida no meio de semana, temos conseguido reagir dentro do Brasileiro. Sabemos a expectativa da torcida de finalizar bem a temporada. Queremos focar muito no desempenho dos atletas e dar melhor condição aos nossos funcionários. Matéria publicada no G.com. Por Tébaro Schmidt. Ao Vasco tudo. Saudações vascaínas e até amanhã.